pessoal do quinto ano, como eu prometi, eu volto hoje para fazer uma correção das atividades das aulas anteriores sobre gênero textual, declaração e sobre artigos, que se referem às páginas 79 a 84 do nosso livro. Após essa correção, eu passarei para vocês algumas orientações sobre os próximos exercícios, mas eu peço que antes assistam um vídeo que virá depois. Então vamos para o vídeo de correção? Olá pessoal, aqui é a professora Renata Castilho e como prometido eu vou fazer a correção dos exercícios das páginas 71 até 81, vamos aí? Primeiro pessoal, tem algumas perguntinhas sobre esse texto, uma dica que eu dou. Antes de vocês fazerem as atividades, leiam primeiro a pergunta para depois possam respondê-la, tudo bem? Um dia, uma porção de pessoas se reuniram. Elas vinham de lugares diferentes e eram elas mesmas diferentes entre si. Havia homens e mulheres, suas peles, seus cabelos, seus olhos tinham cores diferentes, assim como diferentes era o formato de seu corpo e de seu rosto. Vinham de países ricos e pobres, de lugares quentes ou frios, vinham de reinados e de repúblicas. Falavam muitas línguas, acreditavam em diferentes deuses. Então, elas escreveram um papel. Neste documento, elas fizeram um resumo dos direitos que todos os humanos têm e devem ser respeitados por todos os povos. Esse documento é chamado de Declaração dos Direitos Humanos e diz mais ou menos o seguinte: todos nascem livres. Todos os homens nascem iguais e têm, portanto, os mesmos direitos. Todos têm inteligência e compreendem o que se passa ao seu redor. Todos devem agir como se fossem irmãos. Não importa qual seja a raça de cada um, tampouco importa que seja um homem ou mulher. Não importa ainda a sua língua, religião, opinião política, pois ou a família de quem ele, país ou a família de quem ele venha. Não importa que ela seja rica ou pobre, nem que o país de onde ela venha seja uma república ou um reinado. Esses direitos devem ser gozados por todos. Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém pode ser escravo de ninguém. Não se pode maltratar pessoas ou castigá-las de maneira cruel ou humilhante. As leis devem ser iguais para todos e devem proteger todas as pessoas. Todos os homens têm direitos de receber a proteção dos tribunais para que seus direitos não sejam contrariados. Não se pode prender as pessoas ou mandá-las embora de seu país se não for por um motivo muito grave. Todo homem tem direito a ser julgado por um tribunal justo quando é acusado de alguma falha. Toda pessoa tem o direito de se movimentar dentro das fronteiras de seu país e tem o direito de sair e voltar ao seu país. Ninguém deve ser privado de sua nacionalidade. Quer dizer, toda pessoa tem o direito de pertencer a alguma nação e tem o direito de trocar de nacionalidade por sua vontade. Há muitos anos essa declaração foi aprovada, mas ainda existem países que não obedecem a este documento. Para que isto aconteça, é preciso que todos aprendam nas escolas de todo mundo o conteúdo dessa declaração. Gente, eu já sublinhei o trecho, né? Foi escrito por pessoas de diferentes lugares, que é A1. Sublinhe o trecho em que afirma que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi escrita por pessoas de diferentes lugares. Aqui, olha, elas vinham diferentes e eram elas mesmas diferentes entre si. Que elemento Ruth Roth e Otávio Roth destacam para indicar a diferença dos aspectos físicos das pessoas? Já está tudo aqui, ó. Fala da pele, cabelo, religião.
Qual o primeiro direito da Declaração Universal dos Direitos Humanos? O primeiro direito, pessoal, vou até colocar aqui. Todos nascem livres. Esse direito tem sido respeitado? Aí, gente, é opinião pessoal de vocês, tá? Vocês que respondem. O que vocês acham? Releia esse trecho. Todos os homens nascem iguais e têm, portanto, os mesmos direitos. Nesse contexto, a palavra homem se refere a todos os seres humanos. Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos tenha sido assinada há muito tempo, ela é respeitada por todos? Como que está no texto? Vamos aí. Ainda assim, existem países que não obedecem esse documento. Então, a resposta seria essa: não, porque ainda tem países que não obedecem. Qual proposta Ruth Rocha e Otávio Roth fazem para que esse documento seja respeitado? Você considera uma boa proposta? Aí, gente, vocês definem se é uma boa proposta ou não. Mas ela pede que todas as escolas ensinem quais são os direitos. Releia o texto e dê um exemplo de situação de seu cotidiano em que você considere que esse direito presente na declaração está sendo respeitado. Aí também é uma resposta pessoal. Para você, que direito não pode faltar numa declaração como essa? Também resposta pessoal. Agora leia os artigos originais da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A maternidade e a infância tem direito e cuidados e assistência especiais. Toda criança, nascida dentro ou fora de um matrimônio, gozarão da mesma proteção social. Todo ser humano tem direito à instrução ou que será gratuita, pelo menos no grau elementares e fundamentais. Então, gente, de acordo com os direitos, toda criança tem que ser respeitada. E também o governo tem que dar educação gratuita para todos, pelo menos no ensino fundamental. Dê um exemplo de situações do seu dia a dia em que você acha que esses artigos estão sendo respeitados. Aí também foi uma resposta pessoal, tá? Ele foi escrito para quem e com que objetivo? Por pessoas de diferentes países, para que pessoas não fossem maltratadas. Quais são as semelhanças e diferenças entre o texto e os textos literários que narram aventuras? Aí, gente, esse texto aí são coisas verídicas, são coisas reais. O de aventuras não, são coisas imaginadas. Agora, refletindo sobre a língua. Releia esse trecho do texto de Ruth Rocha e Otávio Roth. Um dia, uma porção de pessoas se reuniram. Elas vinham de lugares diferentes e eram elas mesmas diferentes entre si. O dia que as pessoas se reuniram para assinar a declaração. É possível saber? Não, porque ela fala um dia. Esse é um artigo indefinido, mostra que não há certeza. Quem eram essas pessoas? Seus nomes e profissões não foi citado, e também o artigo 1 mostra que não é conhecimento, não conhecem. Então colocaram apenas uma. O dia e porção que foram usados nesse trecho são substantivos. Que palavras aparecem do texto imediatamente antes de dia e de porção? O artigo 1 e o artigo também uma. Releia esse trecho do texto. As pessoas têm direito de se movimentar dentro das fronteiras de seu país e têm o direito de sair e voltar para o seu país. Qual que é a resposta? Que todas as pessoas têm direitos específicos, o direito de se movimentar dentro de seu país e direito de sair e voltar do seu país quando quiser. Então, é esta. Observem 2 vezes que o substantivo direito é usado. Que palavra aparece antes dele? O artigo o. Pessoal, aqui tem uma explicação do que é artigo. Eu já expliquei em aula, mas vamos retomar? As palavras uma e o
que você escreveu nas atividades anteriores são artigos. Os artigos o, a, os, as particularizam os substantivos, são chamados de definidos, ou seja, dão características únicas. Já os artigos uma, uns, umas generalizam os substantivos, são chamados de artigos indefinidos, dão características comuns, como se fossem iguais aos outros. Faça o que se pede, escreva o nome de um professor. Quando é um professor, é um que você não conhece, qualquer professor, escreve Maria aqui. Escreva o nome de professor, no caso Renata, porque vocês conhecem, é a pessoa que está com vocês. Compare a sua resposta com a dos colegas, aqui não tem como comparar, né? Pessoal, indique o gênero e o número de cada artigo e substantivo. Siga o exemplo. Olha, o M masculino, o F feminino, o S singular e o P plural. Aqui um dia vai ser masculino e S de singular, assim como o substantivo também é. Uma porção. Assim, o artigo e os substantivos serão femininos e singular. E os direitos, pessoal? Assim também como o artigo e substantivo também vai ser. Vai ser masculino e estará no plural. Os artigos têm o mesmo gênero e número dos substantivos que eu acompanho. Os artigos definidos ou indefinidos indicam o quê? O gênero e o número dos substantivos que os acompanham. Circulam a palavra e sublinham os substantivos que elas relacionam. Vamos fazer aqui, pessoal. Como não, vamos colocar aqui. O vai ser o que? Artigo, cartaz, substantivo. Os, aqui vai ser artigo, direitos, substantivos. Falei com a turma, artigo, e turma aqui, substantivo. Sobre o artigo, trabalho, substantivo. As, artigo, crianças, substantivo. Artigo, encontro, substantivo. Uma pessoa, artigo, pessoa, substantivo. Então, pessoal, já terminamos a correção de hoje e agora vocês farão a seguinte atividade. Vocês vão fazer o refletindo sobre a língua para relembrarmos as palavras primitivas e as derivadas. Vamos fazer da página 86 até a página 88. Esse conteúdo eu já passei, aí vocês vão retomar. Até mais, pessoal. Oi, pessoal, espero que tenham compreendido essa correção. Só retomando algumas noções que é bom sempre relembrar. O que aprendemos nessa correção? O que é um gênero declaração? Gênero declaração é quando declaramos algo, pode ser de uma maneira oficial, por escrito, ou oralmente, quando você comunica através da fala. Então, isso é o gênero declaração. Aprendemos também o que é a Declaração dos Direitos Humanos, que foi criado para que as pessoas não fossem mais maltratadas. E, por último, relembramos o gênero artigo, que os artigos definidos, ou a, eles dão uma característica particular ao substantivo, torna ele especial, torna ele único, enquanto os indefinidos, uma, uns, umas, tornam eles geral, dão características que são comuns para qualquer substantivo da mesma espécie. Pessoal,
Depois dessa correção, vocês farão o seguinte: irão assistir a próxima videoaula, que é gênero, grau dos substantivos, e farão as atividades das páginas. Só olhar aqui. Quais são as páginas que vocês farão? 86 a 89. Então, até a próxima aula, que é amanhã, e fiquem na videoconferência, tá?